Os 200 anos de Orgulho e Preconceito, a obra-prima da grande escritora inglesa do século XIX, Jane Austen. In the letters that we have about Pride and Prejudice, she will say, it's a little too light and bright and sparkling. A legião de fãs de Jane Austen no Brasil. A troca de ideias, os grupos de estudo. Quando a JASB foi fundada, eram só 15 pessoas participando do grupo de estudos mesmo. Atualmente, esteve mais de 80 pessoas. A vida e as histórias de Jane Austen no cinema. Livro, câmera, ação. Somebody come to the ball tomorrow, Papa. I believe so. Orgulho e Preconceito, levado às telas em 2005 por Joe Wright, acompanha a história de 5 irmãs de uma família de aristocratas rurais no final do século XVIII. Elizabeth Bennet, interpretada por Keira Knightley, ao contrário das irmãs que só pensam em arrumar um marido, quer romper com a tradição e conquistar uma vida própria. Lizzie conhece o snob e atraente Dr. Darcy, com quem vai viver uma história de amor marcada pelo preconceito. Razão e Sensibilidade teve a direção do premiado diretor Ang Lee em 1995. Depois da morte do marido, uma viúva e 3 filhas passam a enfrentar dificuldades financeiras. A irmã mais velha, Eleanor, vivida por Emma Thompson, é prática e conduz a situação com base na razão. Enquanto a outra, romântica, sensível, Mary Anne, age com base nos sentimentos. Ao longo da história, Eleanor e Mary Anne buscam um equilíbrio na vida e no amor entre a lógica e a emoção. A obra da escritora inglesa também inspirou minisséries e filmes como o Clube de Leitura de Jane Austen. Uma produção norte-americana lançada em 2007 e dirigida por Robin Swicord. A história mostra um clube de discussão formado para discutir os 6 romances escritos pela inglesa. Até a vida de Jane Austen chegou às telas. Amor e Inocência, que tem no papel principal Anne Hathaway, mostra o romance da escritora então desconhecida com o advogado irlandês Tom Lefroy. Relacionamento que inspira a criação do personagem principal de Orgulho e Preconceito, o arrogante e atraente Sr. Darcy. Please allow me to introduce to you your most avid of admirers, my daughter, Miss Lefroy. O inverno chega ao fim na Europa. O sol ainda tímido brilha sobre Charlton, uma cidade pacata do interior da Inglaterra. Aqui o silêncio é inspirador. Anima o passeio em família, romantiza a leitura no jardim. Embala a história de uma das mais admiradas escritoras britânicas, Jane Austen. Foi nessa casa de esquina, construída no século XVII, que Jane Austen passou os últimos 8 anos de vida, de 1809 a 1817, o lugar em que ela mais produziu literatura. Há 6 décadas, a casa virou museu. Já recebeu visitantes de mais de 130 países, curiosos sobre os detalhes da vida da escritora. O problema é que pouco se sabe da personalidade de Jane Austen, da opinião dela sobre as próprias obras. No aniversário de 200 anos do livro mais conhecido e adaptado, Orgulho e Preconceito, sobram especulações. Nem a curadora Louise West, que se dedica integralmente ao museu, consegue decifrar a autora. Jane Austen is a very elusive character, as you will probably know. She's very, very hard to know. A lot of people think they know her, but I don't think they do. And the letters that we have about Pride and Prejudice, she will say, it's a little too light and bright and sparkling. Now, is she being ironic? Or does she mean it? She could be being ironic because she clearly loved this book. Um amor quase incondicional. Nesta carta, Jane Austen descreve Orgulho e Preconceito como meu filho querido.
um filho que demorou a nascer. A obra, que já vendeu mais de 20 milhões de cópias mundo afora, começou a ser escrita em 1796, sob o título Primeiras Impressões. No ano seguinte, o pai de Jane Austen enviou o livro a um editor, Thomas Cadell, que simplesmente se recusou a publicá-lo. Foi um dos maiores erros comerciais da história da literatura. Jane Austen simplesmente deixou o trabalho de lado por mais de uma década, até que aos 33 anos chegou à pequena cidade de Chawton, acompanhada da mãe, da irmã Cassandra e de uma amiga. Jane Austen tinha uma rotina bem definida nessa casa. Ao acordar, passava pelo menos 2 horas ao piano. Depois, preparava o café da manhã para a família. E quando todos estavam bem satisfeitos, Austen sentava-se nessa mesa para escrever. Daqui saíram 3 romances, fora as revisões dos trabalhos anteriores, como Orgulho e Preconceito. Sob o novo título, a obra foi finalmente publicada em 1813. A primeira edição saiu em 3 volumes. Para comemorar o bicentenário do livro, o Jane Austen's House Museum decidiu ampliar o acervo. Nas paredes foram colocadas ilustrações feitas pelo britânico Hugh Thompson. Os desenhos foram incluídos pela primeira vez na edição de 1894, quase 80 anos depois da morte de Jane Austen. Diante de tantos olhos curiosos, a grande dúvida é por que a história de Elizabeth Bennet e Mr. Darcy segue tão popular. I think, especially now, actually, it's relevant because, as well as being a love story, it's a story about money. And if ever there was a time when people were obsessed with money, I would say it's now. Really starting from the 80s through to the 90s and up to today, talking about money has become perfectly acceptable. And that, in Pride and Prejudice, you know, oh, he's worth 10,000 a year. That would seem very vulgar, you know, later on in the century and all through the 20th century. A família de Jane Austen não era rica e a escritora nunca se casou. Os desafios envolvendo dinheiro e romance sempre a rodearam. Especula-se que a inspiração para Orgulho e Preconceito tenha surgido justamente de um grande amor perdido, Tom Lefroy. What I think happened with Tom Lefroy is that he awakened something in her. Because those exchanges between Elizabeth and Darcy, that woman knows what it's like to really fancy somebody and for them to fancy them back. There's that sexual chemistry. She understood that. She knew about that. And I think, personally, that Tom Lefroy inspired that in her. O culto a Jane Austen viajou no tempo, cruzou fronteiras e conquista cada vez mais adeptos, melhor seria dizer adeptas, no mundo todo. Aqui no Brasil, a febre começou em 2009. Elas foram se juntando aos poucos e hoje somam quase 100 em todo o país. Mas estas não são admiradoras comuns. Elas se reúnem regularmente para trocar ideias e apresentar estudos sobre a escritora inglesa. É um grupo de estudos, não é formal ainda, mas está tentando mudar isso para virar uma sociedade formal mesmo, como tem nos Estados Unidos, no Canadá, na Itália. A principal responsável pela popularização crescente de Jane Austen em nosso país é a mineira Adriana Zardini. Professora de inglês, ela criou a Jane Austen Sociedade do Brasil. O grupo organiza todo ano um encontro nacional, com representantes de várias capitais. A gente viu no grupo que ia ter um encontro, aí viu que ia ser em Minas. A gente deu uma pesquisada no hotel, viu como é que fica. A gente não conhecia ainda as meninas, fomos conhecer lá. Aí gostamos tanto que aí eu vou participar agora assiduamente dos encontros regionais no Rio. Com 15, 14 anos eu era fã de Harry Potter. E aí eu participava de um grupo de Harry Potter. De um dia resolveram fazer um grupo da leitura. E o primeiro livro que mandaram do clube da leitura foi Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Aí eu li. Me apaixonei pelo livro. Eu falei, gente, eu preciso procurar mais sobre essa pessoa. Que livro é esse aqui? Esse livro é um romance inspirado em Orgulho e Preconceito. Desde que eu li o Orgulho e Preconceito original, já há mais de 10 anos, eu fiquei apaixonada pela história e
quis procurar mais. E fui ao Google e achei seriado, e achei filme, e continuei procurando mais, até que eu achei uma comunidade internacional enorme de fanfics, que são histórias inspiradas em livros já escritos, né? Até que um dia comecei a escrever, tive uma ideia, comecei a pôr no papel e deu certo. Quando a Jasmine foi fundada, eram só 15 assim, associados, por assim dizer. 15 pessoas participando do grupo de estudos mesmo. Atualmente, no encontro que a gente teve esse ano, lá em BH, a gente teve mais de 80 pessoas. Tinha algum homem presente? Tinham alguns namorados e maridos, mas teve um que realmente participa do grupo de estudos mesmo. É o único, por enquanto. Normalmente as pessoas veem Jane Austen como uma coisa mais para mulherzinha. Mas, na realidade, eu acho que isso é um pouquinho errado, já que Jane Austen ela não trabalha o romancezinho apenas o romance, né? Trabalha a sociedade da época, as pessoas ali, as relações humanas. Principalmente esse Orgulho e Preconceito, a personagem principal, Elizabeth Bennet, tem uma cabeça bem para frente, até comparado com alguns livros atuais, você vê que algumas ainda tem uma mente um pouco machista e ela não. Você se identifica com aquele tipo de romantismo? Sim, porque eu acho, a forma como ela escreve eu me identifico muito, porque ela constrói a relação entre os personagens. Não é só uma coisa, eu olhei pra ele e me apaixonei. Não, eu olhei pra ele, eu estudei o caráter dele, a personalidade, ele é uma pessoa boa, ele não é? Todo mundo fala que o ponto central da Jane Austen é a questão do romance. Eu já gosto de falar que é a questão da crítica social. A Jane Austen mostra pra gente coisas que acontecem até hoje, em relação à política, em relação à falsidade, em relação ao orgulho, em relação a como você consegue crescer conforme você vai se conhecendo e conhecendo o outro.